Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que algumas pessoas parecem ter um ímã para dinheiro, enquanto outras, não importa o que façam, vivem numa batalha constante com as finanças? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, para entender direitinho a psicologia por trás da riqueza. A análise começa com essa questão que, nossa, muita gente se faz. Por que, para algumas pessoas, a dificuldade financeira parece um ciclo que nunca acaba, mesmo com muito esforço? E a resposta que o livro dá é, no mínimo, surpreendente. O problema não está no salário, na economia, nesses fatores externos. A raiz de tudo, tanto do problema quanto da solução, está na nossa programação mental. E isso nos leva direto para o primeiro grande conceito do livro, o tal do mapa do dinheiro. Dá para pensar nele como se fosse um GPS que roda dentro da nossa cabeça e guia todas as nossas decisões financeiras, muitas vezes sem a gente nem notar. Essa citação do autor resume a ideia central perfeitamente. O que a gente vê na conta bancária é só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro, na mente. O mundo de fora é um espelho do mundo de dentro. Tá, mas o que é exatamente esse tal de modelo financeiro? Imagina um conjunto de crenças e costumes sobre dinheiro que foi instalado na nossa mente lá na infância. Ele funciona como um piloto automático financeiro para o resto da vida. E de onde é que vem essa programação toda? Ela é formada principalmente pelo que a gente ouvia e via quando era criança. O jeito que a nossa família lidava com o dinheiro, as mensagens que a cultura passava e, claro, as nossas próprias experiências. E é aqui que mora o perigo. Essa programação antiga geralmente cria umas barreiras invisíveis. São as famosas crenças limitantes que nos sabotam e não deixam a gente prosperar. E fala a verdade, essas crenças soam familiares, né? Frases assim que a gente ouve e repete acabam virando verdades silenciosas que ditam nossas escolhas sobre o dinheiro e a gente nem se dá conta. O mais interessante é como esse modelo funciona no dia a dia. Para explicar isso, o autor usa uma metáfora que é, olha, genial, a do nosso termostato financeiro. A ideia é que a nossa mente tem um ponto de ajuste para o dinheiro. Vamos supor que esse termostato esteja programado para ter o suficiente para pagar as contas. Se de repente entra um dinheiro a mais, esse termostato interno apita e alguma coisa acontece para nos levar de volta para a nossa zona de conforto. E esse ciclo aqui ilustra a autossabotagem em ação, perfeitamente. A pessoa ganha na loteria, recebe uma promoção, mas o termostato interno dispara um alarme de desconforto. Inconscientemente ela gasta, perde, investe mal, até voltar para o nível financeiro com o qual ela já está programada. Ok, se o problema é a programação mental, como é que a gente muda isso? A solução, de acordo com o livro, está em reprogramar a mente, adotando os padrões de pensamento de quem consegue criar riqueza. A primeira grande virada de chave é sobre responsabilidade. De um lado, a mentalidade de escassez bota a culpa nos outros. É o governo, a economia, o chefe. Do outro lado, a mentalidade de riqueza assume o controle. A pessoa se enxerga como a única responsável por seus resultados financeiros. A segunda diferença está na ambição. Uma mentalidade joga na defesa, com o objetivo de não perder, ou seja, só sobreviver e pagar as contas. A outra joga no ataque, para ganhar, buscando não só a riqueza, mas liberdade e a chance de gerar um impacto positivo. E por fim, a questão do foco. Para onde a nossa atenção está indo? A mentalidade de escassez fica paralisada pelos problemas, pelos obstáculos. Já a mentalidade de riqueza, ela vê os obstáculos, claro, mas a energia dela está toda focada em achar as oportunidades e criar as soluções. É claro que mudar a mentalidade é só o começo. Para esse novo programa mental funcionar de verdade, ele precisa de ações concretas, no mundo real. E isso começa com um bom gerenciamento do dinheiro, de forma consciente. O livro propõe um sistema de gestão bem simples. A ideia não é se privar de tudo, mas sim dar um destino certo para cada real que entra. É se tornar um mestre do próprio dinheiro. Afinal, a riqueza não vem só de quanto se ganha, mas da disciplina de administrar bem cada centavo. Com isso, a gente chega na combinação que une os dois mundos. O interno, que é a mentalidade, e o externo, que é a ação. E aqui a gente chega num ponto crucial. Só pensar positivo por si só não paga as contas. Conhecimento sem aplicação não serve para nada. O pensamento precisa virar ação para gerar resultado. A verdadeira fórmula da riqueza, então, combina esses três pilares. Primeiro, a mentalidade certa, ou seja, adotar os padrões de pensamento de quem prospera. Segundo, o aprendizado contínuo.
e, finalmente, a ação consistente e disciplinada para fazer tudo isso virar realidade. E essa metáfora do livro é brilhante porque resume a mensagem inteira. Os resultados financeiros, os frutos que a gente colhe, são apenas uma consequência do nosso mundo interior, das nossas raízes mentais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Olhando para dentro, qual é a primeira raiz financeira que precisa ser mudada? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o ponto de partida para uma realidade financeira totalmente nova. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.